Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bom, hoje eu vou contar para vocês uma história que tem muito a ver com autorresponsabilidade e com foco. Eu tenho atendido muitos atletas que perdem o foco durante o treino ou não têm claro um objetivo específico do treino. No caso, não tem claro um foco do treino. Isso também aconteceu com esse atleta depois de vários treinos onde ele estava muito bem. É um atleta de futebol, né? E aconteceu a seguinte situação. Antes de ontem, eu acho, ele mandou uma mensagem para mim, ou ontem ele me mandou uma mensagem, né, dizendo que o treino dele tinha sido ruim. Na verdade, que ele tinha inclusive discutido com o treinador durante o treino. É um jogador de futebol, né? E eu prontamente liguei para ele para entender qual teria sido a situação. A situação é a seguinte: ele fez um treino muito bom, foi um treino de coletivo, ele fez um treino muito bom, e logo depois desse treino o treinador resolveu colocar outro coletivo, porém contra um time mais difícil, né? O time contra o time dele era um time mais difícil, e o que é que o treinador fez no time dele? O treinador decidiu trocar as posições do jogador. Não sei dizer a vocês qual é o objetivo, porém muitas vezes isso acontece, isso é algo inclusive normal, né? O treinador quer testar os jogadores, então o treinador resolveu colocar, por exemplo, dois volantes de lateral, né? Colocar e mudar no time, trocar as posições de jogadores. Isso mexeu muito com ele, afetou muito ele, e ele ficou com muita raiva, porque na hora a expressão que ele usou foi: eu ia me sentir humilhado porque eu ia perder. O que acaba é que ele tirou o foco dele do que ele tinha que fazer e trouxe para tudo aquilo que o treinador estava fazendo, que ele não concordava. A minha pergunta para ele foi: você estava na sua posição? Sim, eu estava na minha posição. Ok, então o que é que você fez com isso? Se você estava na sua posição, o que é que você fez com isso? Você jogou bem? Não, a resposta é não. Por quê? Porque ele simplesmente tirou o foco dele, tirou o foco do que ele tinha que fazer, colocou todo o foco no que o treinador tinha para fazer e acabou não rendendo no treino, que esse é o trabalho dele. O trabalho dele nada mais era do que fazer o treino dele bem. Ele acabou focando no trabalho de outra pessoa, que nesse caso era o treinador. Bom, dentro dessa conversa eu mostrei tudo isso para ele, mostrei toda essa situação para ele, e um pouco depois ele me trouxe um fato muito interessante que eu queria que vocês entendessem, vocês prestassem atenção. Ele me falou que o São Paulo Futebol Clube muitas vezes faz jogos treino, né, para testar algumas situações contra um time de uma favela que tem perto lá, um time de uma comunidade que tem perto lá no Morumbi. Então o São Paulo faz jogos, eu não sei dizer exatamente aonde, quem é esse pessoal, realmente não sei, mas o São Paulo faz jogos contra esse pessoal aí, né? E geralmente os jogos são 10-0, 15-0, eles brincam inclusive de quem faz mais gol. Bom, em determinado coletivo desse, em determinado jogo treino desse, o jogo acabou 10-2. 10 gols de São Paulo e 2 gols de um tal de Denilson. Denilson, que depois veio a se virar Denilson Show, né? A história de Denilson vocês sabem. A questão é a seguinte: Denilson não se importou se o time dele era o pior ou era o melhor, ou se tinha jogadores na posição errada. Isso para ele não fez absolutamente nenhuma diferença. A diferença que ele fez foi o que ele poderia fazer em campo naquela oportunidade que ele teve de jogar contra o São Paulo. Bom, e ele fez 2 gols, o time dele perdeu, mas ele fez 2 gols e foi contratado pelo São Paulo. E o resto da história de Denilson vocês já conhecem, quem é do futebol conhece. Bom, essa foi uma história real de atendimento que aconteceu comigo agora há pouco, né, do futebol, mas que acontece em vários esportes, em muitos esportes. Então eu queria finalizar esse vídeo aqui mostrando para você que, antes de mais nada, você precisa ter foco no que você precisa fazer, na sua responsabilidade, para depois, aí sim, você tentar entender o que o outro fez. Mas antes disso, faça aquilo que você precisa fazer, antes de mais nada. Então eu queria encerrar esse vídeo com essa sugestão, essa dica para vocês aí, se esse vídeo fez sentido ou não, certo? Se você quer ter um acompanhamento individualizado de treinamento mental, se você quer ajustar seu foco, se você quer ajustar seus objetivos, se você quer ser mais resiliente, mais disciplinado, certo? Manda um direct para mim, que a gente vai conversar sobre aquilo que está te atrapalhando e vai ver se faz sentido para você ou não fazer um atendimento individual. Valeu? Forte abraço e até a próxima.